Meus irmãos, minhas irmãs, no 8º domingo do tempo comum, nós vamos fazendo o caminho que já nesta quarta-feira iniciamos o tempo da quaresma. E domingo que vem já será o primeiro domingo da quaresma, quando iniciaremos a campanha da fraternidade, ecologia integral, e onde vamos nos preparando, nos transformando, nos assemelhando a Jesus para chegarmos à Páscoa. Bem que o Evangelho de hoje nos diz: todo discípulo bem formado será como o mestre. Por isso é bom nós sabermos como é nosso mestre Jesus, para sermos semelhantes a Ele. Todos esses textos de hoje, dizendo da peneira, assim, as nossas posturas e deficiências são evidenciadas pelo nosso modo de falar. Quem tem discurso de ódio é porque tem ódio no coração. Quem tem discurso de discriminação e preconceito é porque o preconceito e a discriminação se aninharam no seu coração. Todos nós temos todas essas coisas dentro de nós, porque elas são culturais e são transmitidas para nós na cultura em que nós vivemos. Nós não podemos alimentá-las, nós temos que dominar em nós, tirar a trave do nosso olho, para poder tirar o cisco do olho do irmão. Senão, nós estamos sendo incoerentes. O que diz aqui hipócrita é aquele que desempenha um papel. Eu lembrei muito de uma frase que é atribuída a um grande psicanalista, o psicólogo, que diz: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais do Pedro do que do Paulo. Assim acontece na vida, porque a gente fala do que o coração está cheio. Então, quando o Pedro fala do Paulo, ou o X fala do morador de rua, a gente sabe mais do X do que do morador de rua. Quando o intolerante fala do intolerado, a gente sabe mais do intolerante, porque ele coloca no seu discurso o ódio, a vingança, a maldade. Por isso que é bom a gente perceber esses discursos higienistas que são feitos em algumas cidades do Brasil, estão mostrando muito mais o que está no coração daqueles que usam desses discursos higienistas. Os que são preconceituosos, homofóbicos, transfóbicos, o seu discurso mostra o ódio que eles têm dentro de si. E esse tempo de conversão é para que todos nós nos transformemos, porque todas essas maldades, e como diz aqui, coisas más, do mau tesouro, elas também estão entranhadas dentro de nós, sem que nós percebamos. Nós nos amamentamos da maldade, como também da bondade. Nós precisamos discernir para perceber, como essa peneira que fala no livro do Eclesiástico, ou como as 3 peneiras de Sócrates. Quando alguém vier falar alguma coisa do outro, você diz: isso que você está falando é verídico ou te disseram? É a primeira peneira. Isso que você vai falar do teu irmão é para o bem ou é para o mal? E a terceira peneira, você gostaria que falassem isso de você? Se não passar numa dessas 3 peneiras, não fale.
esses textos de Lucas é para que a comunidade cristã se eduque, e se eduque a partir do Mestre Jesus. Jesus lutou contra as injustiças, lutou contra os fariseus, Jesus lutou contra as maldades do seu tempo. E Paulo vai nos dizer aqui, isso conforta muito o coração de ouvir: sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão no Senhor. As vossas fadigas não são em vão. Essa semana toda, desde segunda, eu tenho terminado o dia aqui na Praça Barão de Tietê, junto dos irmãos em situação de rua, que ficam horas debaixo do sol, aos 33 graus de temperatura, sem água, sem banheiro, sem alimentação, esperando o carro da prefeitura chegar, para receber uma fichinha, que quer saber até a árvore genealógica de cada um. Todo dia faz as mesmas perguntas. Ontem, depois de tanto eu cobrar, mudaram, agora não fazem mais tanta pergunta. Só para dormir uma noite. Eles vão chegar no lugar para dormir, às 20 horas, quando for 6 da manhã já estão na rua. Já foram postos fora. E querem saber até a cor dos olhos da avó. Isso é necessário. Ser como mestre é sermos humanos, humanizarmos a vida. E nessa semana, quem me acompanha no Instagram, vai ver o recado que diz o psicólogo, que é o chefe da assistência social nessa região, mandou me ofendendo. Quem me acompanha no Instagram, eu vou pondo lá, ali é um diário. Ao invés de atender as pessoas que estão sofrendo, ofende quem está exigindo respostas. Por isso que a árvore é conhecida pelos bons frutos, não pelo discurso. O discurso pode ser muito bonito, mas quais são os frutos? O que nós estamos produzindo nessa luta? Mais dignidade, mais vida, mais humanização? Realmente, eu tenho ficado muito impressionado com o discurso pseudo-humanista e como se manipula a verdade, dizendo: pastoral de rua, quer que eles fiquem na rua. Nós não queremos que ninguém fique na rua, mas que todos tenham possibilidades com dignidade de mudar a sua situação. Que a sociedade, a cidade, seja como uma árvore que dê bons frutos, não como essas árvores que estão aqui na rua Taquari, que foram esquartejadas pelo serviço público, ao invés de plantar árvores. Eu não sei quem entende bem de botânica dessa área, se agora em março, nessa temperatura, é tempo de podar árvores. Se alguém souber, pode mandar aqui na nossa transmissão, se março, nesse calor, nessa temperatura, é tempo de esquartejar as árvores. Isso está mostrando que não tem bons frutos. No momento em que nós estamos vivendo uma mudança climática brutal, nós estamos 5 graus de temperatura acima da média. Imaginem quem está na rua, na calçada, sem nenhuma proteção. Nós estamos felizes hoje que esse ar-condicionado aqui da capela está funcionando bem, não é? Até agradecer o Moraes e o Danilo que estão regulando tudo. Está bom aqui dentro, não é? Está bom. Imagine os nossos irmãos
e irmãs que não têm um espaço para amenizar essa temperatura causticante que nós estamos vivendo, e depois são julgados de maneira tão cruel, pressionados. E quem deveria, como psicólogo, servindo ao poder público e organizando o atendimento à população de rua, dizer as coisas que não se diz, está publicado no meu Instagram, contra mim. Por isso eu gosto que o Paulo tenha dito hoje: sede firmes, inabaláveis. Estejamos ao lado da vida como Jesus, protegendo os mais pobres, os fracos, tirando dos nossos olhos toda cegueira que não nos faz enxergar os irmãos, tendo compaixão e misericórdia, usando da peneira para peneirar, e que da nossa boca saiam palavras edificantes, elogiosas, não palavras para destruir, para desonrar, para machucar, para ofender as pessoas. Eu já contei aqui várias vezes como fazia minha bisavó. Minha bisavó era uma imigrante italiana, analfabeta, camponesa, que viúva andava com um avental preto, como todas as camponesas na Itália, e quando alguém ia falar alguma coisa de outra pessoa para ela, ela dizia: é verdade, ele fez isso, ela fez isso, vamos rezar um terço para ela melhorar. E puxava o terço de dentro do bolso do avental, e aí todo mundo dizia: não fala nada para Donata, porque senão você vai ter que rezar um terço, hein? Nem fala nada. E a minha bisavó se chamava Donata d'Angelo, quer dizer, dada pelo anjo. E todo mundo dizia: não fala nada perto da Donata, que vai rezar um terço. Assim a gente deve fazer, rezar, ser capaz de, como os textos de Lucas têm nos ensinado, a sermos misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Um discípulo bem formado, não é colocado numa forma, mas é tomando a forma da misericórdia, a forma da compaixão. Agora pela manhã, veio lá na igreja um irmão em situação de rua e falou para mim, falava baixinho, eu não entendia, dizia: fala alto. Ele dizia: tem um irmão morto ali na praça. Aí uma pessoa que estava na missa, eu pedi: você me leva de carro até lá. Eu fui, e já estava cercado por policiais militares, e os 3 policiais militares que estavam ali me receberam com muita gentileza. E eu pedi a eles: eu posso ver, para ver se eu conheço? E ele só me lembrou: não pode tocar no corpo. Eu falei: eu sei, eu só queria ver o rosto. E o policial foi, levantou o pano, a roupa que estava no rosto dele, e vimos que era o Rafael. E quando eu fiz a prece e abençoei o corpo, o policial disse: é isso mesmo, padre, temos que rezar por ele. Eles foram muito gentis. A gente critica quando não são humanos e gentis, mas também temos que elogiar quando são humanos e gentis, como foram os que me receberam lá e me acompanharam o tempo todo, até que levantássemos toda a sua identificação. A gente podia sair hoje da missa com esse propósito:
sermos mais misericordiosos, sermos mais compassivos. A nossa sociedade, a nossa cultura está ficando muito cheia de ódio. Tem até católicos fazendo discurso de ódio contra o Papa. Isso é inconcebível. Eu nem gosto de me deter sobre isso, porque isso é inaceitável. Temos que rezar para que todos tenham o seu coração tocado pelo amor de Deus, pela sua misericórdia, pela sua compaixão. Quando me perguntam qual é o maior exemplo que você tem da misericórdia de Deus, eu sempre digo, sou eu mesmo. Eu sou o maior exemplo para mim da misericórdia de Deus. Como o Senhor nos trata na misericórdia. Por isso nós cantamos no Salmo, como é bom agradecermos, cantar salmos e louvor a Deus Altíssimo, anunciar a vossa bondade, anunciar a sua misericórdia. O Papa Bento XVI sempre dizia, a evangelização se dá pela atração. O que atrai é o amor, não é o ódio. O que atrai é a misericórdia e a compaixão, não a violência. A violência repele, o amor atrai. É isso que nós precisamos, sermos sinais vivos do amor misericordioso do Pai. Amém.